Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no curso de Química do canal Supra Educação. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui nesse curso, para apresentar a aula 7. A gente tem uma noção de como funciona a energia, os átomos, como o estudo está ligado e como eles estão organizados na tabela periódica. Inclusive, se você não viu o vídeo da tabela periódica, eu daria um pulinho agora só para ver como é que ela está, porque a gente vai usar alguns conceitos dela aqui para entender essa aula de hoje. E agora a gente vai entender, utilizando o modelo de Bohr que a gente viu nas aulas de modelos atômicos, como que os átomos se organizam em termos de interações, né? Como que eles sabem o quanto que eles sabem, entre aspas, o quanto que eles podem interagir ou não. E a gente vai entender isso através de uma regra que você provavelmente escutou na escola, que é uma regra que eu vou introduzir, mas eu vou dar uma ideia mais geral sobre o que ela é, que é a regra do octeto. Só para relembrar, de novo, todos os elementos do mundo estão organizados em uma tabela de tendências, né? Um russo chamado Mendeleev, ele conseguiu organizar os elementos do mundo, todos eles, pelo menos os existentes na época do século XIX, em uma tabela de tendências, né? A bem dizer, todos os átomos pertencentes à mesma coluna, que são as famílias, teriam propriedades químicas iguais. E por isso, como essa tabela organiza os átomos em linhas e colunas, ela foi chamada de tabela periódica. Só que, como já se sabe, os átomos não são todos iguais. Como visto pela tabela, átomos possuem propriedades diferentes entre si. E também se percebia, desde muito antes da tabela periódica até mesmo existir, que esses elementos apareciam em conjunto, ou seja, misturados. Por exemplo, aqui na parte de baixo, no composto escrito em azulado, temos o fluoreto de cálcio, que é composto de um átomo de cálcio e 2 de flúor. Ao lado dele, em amarelo, o trióxido de enxofre, que apresenta 3 átomos de oxigênio e 1 de enxofre. Isso acontecia com todos os elementos conhecidos na época, menos um, os gases nobres, presentes na família 18 ou 8A, que está mais à direita da tabela, o hélio, neônio, xenônio, argônio, etc. Eles já apareciam isolados, como átomos isolados, eles não se misturavam e nem faziam interações com ninguém na natureza. Então a pergunta que se fazia seriam os gases nobres um modelo de estabilidade para os átomos? No seguinte sentido, se o xenônio, os gases nobres, xenônio, hélio, neônio, eles já apareciam sem precisar interagir com ninguém, será que os outros átomos faziam ligações para se parecer com eles? Para ficar na mesma configuração que eles tinham em relação aos seus elétrons? E como que a gente pode entender isso? Vamos relembrar do modelo de Bohr. No modelo de Bohr, os cientistas já tinham uma noção de como os elétrons estavam organizados em torno do núcleo. E eles perceberam que todos os gases nobres, tirando o hélio, tinham 8 elétrons na sua última camada. Então eles pensaram na seguinte hipótese, ligando com o que a gente acabou de pensar. E se todos os átomos se estabilizassem com 8 elétrons também na sua última camada para imitar os gases nobres? Para ficar do mesmo modo que os gases nobres. A gente tem que lembrar de novo que os gases nobres não interagem com ninguém. Então eles já são estáveis por conta própria. Então será que os outros átomos faziam ligações para ficar também com 8 elétrons na última camada, do mesmo modo que os gases nobres, e conseguir a estabilidade? No caso, a gente tem aqui um exemplo de gás nobre, um átomo de gás nobre, o neônio, tem 10 elétrons, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 8 na segunda camada, no nível 2, totalizando 10 elétrons e mostrando aí os 8 elétrons na última camada que eu tinha mencionado. Na realidade, essa ideia ela não está errada, mas ela faz parte de um raciocínio um pouco mais geral. Na verdade, os átomos eles querem preencher essa última camada, independente se vão ficar com 8 elétrons ou não. A diferença, na verdade, de raciocínio aqui é que muitas vezes, e principalmente nos átomos que a gente mais trabalha, então, por exemplo, flúor, cloro, enxofre, oxigênio, essa última camada vai acomodar no máximo 8 elétrons. Então, os 8 elétrons eles vêm de um raciocínio geral, e não de uma regra solta. Se o átomo conseguir preencher a sua última camada com todos os elétrons necessários, ele atinge a estabilidade. Vou mostrar um exemplo de como esse raciocínio se aplica. O hidrogênio, por exemplo, ele tem só uma camada, a camada mais perto do núcleo.
ele tem apenas um elétron. Essa camada mais perto do núcleo, ela comporta no máximo 2 elétrons. E como o hidrogênio só tem um, no final das contas, a gente consegue concluir que o hidrogênio precisa de mais um elétron para ficar estável, para assim conseguir preencher essa camada. O hélio, um gás nobre, então já estável, não faz interações com ninguém, tem 2 elétrons, na mesma camada do hidrogênio, na camada mais perto do núcleo. Essa camada, como a gente já viu agora, comporta no máximo 2 elétrons, e ele já tem 2 elétrons. Então ele não precisa de mais nada. Isso quer dizer que ele não precisa de mais ninguém para conseguir mais elétrons. Ele já tem todos os elétrons da última camada que são necessários. Ao contrário do hidrogênio. O hidrogênio ele precisa ganhar mais um ou perder um para conseguir um número adequado de elétrons. E como eles conseguem esses outros elétrons do hidrogênio? Todos os outros, hidrogênio, enxofre, oxigênio, que seja. Através das ligações. Se você lembra da aula 1, a aula de energia, a aula que eu considero ser a mais importante desse curso, quando dois átomos se ligam, a energia do sistema baixa. Isso porque a configuração em que os átomos não estão ligados é mais instável e de maior energia do que a configuração que estão ligados, uma configuração mais estável e de menor energia. Então, a gente consegue perceber o porquê disso acontecer. Qual que é a força motriz por trás? Por quê? Qual que é o reflexo disso? O que está fazendo isso acontecer? Eles estão fazendo isso para completar o número de elétrons na última camada. E é por isso que eles se ligam. Então a gente consegue relacionar energia com elétrons na camada de valência, na última camada. É assim que a gente começa a juntar as coisas. Então essa ligação, ou essas ligações, que vão dar ao átomo o número de elétrons necessários para preencher essa última camada, vão gerar as ligações químicas, vão gerar uma situação mais estável e vão gerar um estado de menor energia. Mas todos os átomos vão ter o mesmo comportamento? De novo, não. Né? A gente viu, principalmente durante as aulas da tabela periódica, que os átomos têm comportamentos diferentes e interagem com outros átomos de modo diferente. Então, e por que eu falo isso? Porque alguns átomos, a gente vai perceber mais isso ao longo do curso, principalmente na aula que vem, mas alguns átomos têm mais tendência a doar elétrons, ou seja, dar elétrons para os elementos, e outros têm mais tendência a receber elétrons, ou seja, pegar elétrons, ou receber mesmo elétrons de outros elementos. Como que a gente pode saber se um átomo tem mais tendência a doar do que receber? Isso aqui vai ser só uma palhinha da próxima aula que a gente vai ver como que a gente pode usar a tabela periódica para analisar e prever tendências. A gente pode usar a própria tabela periódica, que dá, a bem dizer, todo o tipo de informação que a gente precisa. Eu vou pegar o caso do alumínio, que tem 3 elétrons na sua última camada. O alumínio, o átomo, né, de alumínio, como encontrado na distribuição de elétrons normal dele, vai ter a seguinte distribuição. Na primeira camada, a mais perto do núcleo, o nível 1, você vai ter 2 elétrons. Está cheia. A camada seguinte, a camada 2, que vem logo depois da camada 1, vai apresentar 8 elétrons. Esta também está cheia, porque a segunda camada precisa de 8 elétrons. A terceira camada, que vem depois da camada 3, que é a camada mais externa, ou seja, a última camada, tem 3 elétrons. Essa última camada também precisa de 8 elétrons. Ou seja, a última camada não está cheia. Então a gente tem 2 possibilidades. Vamos ver se você consegue entender. A gente quer chegar em 8, certo? Porque a camada se fecha com 8. E a gente tem 3 já. Será que é mais fácil, situação A, ganhar mais 5 elétrons e ficar com essa camada 3 completamente cheia com 8 elétrons? Ou, situação B, retirar 3 elétrons, sumir com essa camada no nível 3 e ficar de modo com que a segunda camada, que é a camada 2, que já está completa, vire a última camada. Deu para entender? No caso, o que o elétron vai fazer? O que o alumínio vai fazer? O alumínio vai ter uma tendência muito grande a perder ou doar esses 3 elétrons da última camada. Essa última camada, por não ter elétrons, vai sumir. E a camada 2, o nível 2, vira a última camada. Qual que é o ponto? Essa última camada, essa nova última camada, que é a camada 2, já está preenchida, já está com 8 elétrons. Então, ele já chegou na situação de estabilidade.
Ele já chegou na situação em que a última camada dele, agora a camada 2, já tem todos os elétrons preenchidos, ou já foi preenchida com todos os elétrons. O que é então a regra do octeto? Como eu já falei, tirando átomos como hidrogênio, berílio, lítio, o próprio hélio e alguns metais de transição do meio da tabela periódica, a maioria busca fechar 8 elétrons em sua última camada, para realmente fechar o número de elétrons necessários na camada mais externa e assim conseguir estabilidade. Então, como que eu posso saber quantos elétrons um átomo precisa perder ou ganhar? A gente vai de novo olhar a tabela periódica e entender o que ela está dizendo. O alumínio é da família 3, então nesse caso aqui, que a gente pode ver, ele tem uma tendência a perder esses 3 elétrons por causa desse fenômeno que a gente acabou de ver. E o flúor é da família 7. Se você lembra um pouco das propriedades básicas da tabela periódica que a gente viu na aula passada, você vai lembrar que, pelo fato de estar na família 7, ele vai ter 7 elétrons na sua última camada. Ele tem 7. O que é mais fácil? Ele perder 7 elétrons, que nem aqui, e ficar com a penúltima camada com uma nova camada mais cheia, ou ele simplesmente ganhar mais um elétron e fechar 8 já naquela camada que tem os 7 elétrons. Ele vai preferir ganhar mais um elétron, 7 mais 1, 8, e assim fechar 8 elétrons na sua camada já mais externa. Então, o alumínio quer doar 3 elétrons e o flúor quer receber 1. Sendo assim, eu preciso de 3 flúors para receber 3 elétrons. Cada flúor vai receber 1. E quem vai doar esses 3 elétrons? O próprio alumínio, e só um alumínio, porque esse alumínio já tem a tendência de perder esses 3 elétrons. Então eu preciso de um alumínio e 3 flúors para fechar uma interação estável para os dois lados, tanto para os flúors quanto para o alumínio. Com isso a gente consegue deduzir que na natureza, se a gente for encontrar um composto de alumínio e de flúor, a gente provavelmente vai encontrar desse modo que está na direita, AlF3, 3 flúors e 1 alumínio. Então como que a gente pode resumir isso? A maioria dos átomos apresenta a última camada incompleta, exceto os gases nobres. Esses átomos eles podem ficar com a última camada totalmente preenchida, perdendo ou ganhando elétrons, realizando interações que nem a gente viu aqui, no caso do alumínio com flúor. E na maioria dos casos, o número de elétrons necessário na última camada é o 8, surgindo assim a famosa regra do octeto, que nada mais é do que a aplicação de um raciocínio específico num panorama mais geral, que é simplesmente a necessidade de preencher a última camada com todos os elétrons necessários. Gente, eu vou deixar essa aula por aqui porque ela tá ficando já bem pesada. A gente vai continuar falando sobre isso, principalmente na aula que vem e na outra, que a gente vai falar de ligações químicas e de tabela periódica, como usar a tabela periódica para prever essas interações que a gente viu aqui. Isso aqui foi só uma palhinha, só uma amostra grátis do que a gente pode fazer usando a tabela periódica e como que ela pode ajudar a gente a deduzir compostos, né, ou a fórmula de compostos que a gente pode encontrar na natureza. Gente, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com aquele seu amigo que também tem dificuldade em entender esse tipo de coisa. E se você tem alguma sugestão, algum comentário de aula, deixa aqui embaixo que a gente sempre dá uma lida, tá bom? Gente, era essa a aula de hoje, valeu pela atenção, vejo vocês na aula 8, próxima aula. Até mais!